Hoje a gente vai mergulhar em um dos estudos mais marcantes e com certeza um dos mais controversos da história da psicologia, o experimento do pequeno Albert. É uma história que nos força a pensar em como a gente aprende as nossas emoções mais profundas. A pergunta que começou tudo isso é bem simples, mas ao mesmo tempo super profunda. O medo é algo que nasce com a gente ou ele pode ser ensinado? Lá em 1920, os pesquisadores decidiram ir atrás dessa resposta de uma forma, digamos, bem direta. Para a gente entender o que aconteceu, primeiro a gente precisa falar de uma coisa chamada condicionamento clássico. Pensa só nos cachorros de Pavlov. Eles aprenderam a associar o som de um sino com comida. Com o tempo só de ouvir o sino, eles já começavam a salivar. A grande dúvida era, será que esse mesmo princípio podia ser usado para moldar emoções humanas, como o medo? E foi exatamente daí que nasceu a ideia para um experimento que, olha, até hoje, gera um debate super acalorado sobre os métodos e as origens dele. Então, vamos voltar no tempo? Imagina, a gente está em 1920, na prestigiada Universidade Johns Hopkins. A psicologia comportamental, o tal do behaviorismo, estava com tudo. E os defensores dessa ideia queriam provar que o ambiente era o que mais importava para definir o comportamento de uma pessoa. E os protagonistas dessa história são John B. Watson, um dos pais do behaviorismo, e sua aluna de doutorado, a Rosalie Rayner. O objetivo deles era bem claro e, olha, super ambicioso. Provar que o condicionamento clássico, que já tinha sido mostrado em animais, podia também ser usado para moldar as emoções de uma pessoa. Para testar essa ideia, eles resolveram focar em uma das nossas emoções mais primárias e poderosas: o medo. E o sujeito do experimento foi um bebê de 9 meses, que hoje a gente conhece só como Pequeno Albert. Na época, ele foi descrito como uma criança saudável e emocionalmente bem estável. A hipótese deles era bem ousada. Será que era possível pegar uma coisa que a criança não tinha medo nenhum, tipo um bicho de pelúcia, e associando com algo bem assustador, criar uma fobia de verdade? Em outras palavras, será que dava para fabricar o medo? Mas como exatamente eles fizeram isso? O método era bem sistemático e, olhando hoje em dia, é bastante perturbador. O procedimento, como dá para ver aqui, foi bem metódico. Primeiro, eles mostraram um rato branco para o Albert. Ele não teve medo nenhum. Depois, eles descobriram um som que assustava ele naturalmente, uma martelada bem forte numa barra de aço. A sacada foi juntar as duas coisas. Toda vez que o Albert via o rato, eles faziam aquele barulho estrondoso. E esse processo foi repetido várias vezes. E tem um detalhe que deixa essa história toda ainda mais impactante. O Watson e a Rayner filmaram o processo inteiro. Aquelas imagens em preto e branco do pequeno Albert, primeiro curioso e depois apavorado, acabaram se tornando icônicas na psicologia. Tá, e qual foi o resultado disso tudo? O experimento funcionou, sim, mas o sucesso dele foi o estopim de uma controvérsia enorme que dura até hoje. O resultado foi exatamente o que o Watson previa. Em pouco tempo, só de ver o rato branco, mesmo sem o barulho, o Albert já começava a chorar. Mas o mais chocante foi a tal da generalização. O medo se espalhou para um coelho, para um casaco de pele, para qualquer coisa que fosse peluda. A fobia tinha sido, de fato, implantada. E é aqui que a discussão ética simplesmente explode. Hoje em dia, causar um trauma de propósito num bebê é algo impensável. Seria condenado na hora. Só que, na época, a justificativa era que estudos como esse, por mais duros que parecessem, eram um passo necessário para o avanço da ciência do comportamento. Mas a polêmica não é só sobre ética, não. Décadas depois, a própria validade científica do estudo foi super questionada. Críticos como o psicólogo Ben Harris, por exemplo, argumentaram que a metodologia tinha falhas e que as conclusões do Watson foram exageradas. Talvez não provasse a criação de uma fobia de verdade. Então, no fim das contas, qual é o saldo final? O que esse experimento tão famoso e, ao mesmo tempo, tão infame deixou para a gente como legado? O legado é um paradoxo. Por um lado, o experimento ajudou a consolidar a ideia de que as nossas emoções podem sim ser aprendidas. Por outro, ele se tornou o maior exemplo do que não se deve fazer em pesquisa, sendo super importante para a criação dos códigos de ética que a gente tem hoje. Ele é estudado até hoje, não apesar da controvérsia, mas justamente por causa dela. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta final para reflexão, né? Qual é o limite? O experimento do pequeno Albert nos força a encarar uma questão que nunca fica velha. Até onde a busca pelo conhecimento justifica os meios que a gente usa para chegar até ele?